Olá! Neste vídeo vou explicar detalhadamente um algoritmo de visão computacional para a linguagem Python, utilizando um modelo Coco SSD da plataforma TensorFlow. Um algoritmo capaz de detectar cerca de 80 classes de objetos, de imagens, vídeos ou em tempo real. E um modelo já treinado chamado Coco SSD. O Coco SSD é um modelo de detecção de objetos baseado numa arquitetura chamada Single Shot Multi-Box Detector, treinado no conjunto de dados Common Objects in Context. O algoritmo SSD utiliza múltiplas camadas convolucionais com diferentes resoluções e tamanhos de caixas delimitadoras. Isso permite a detecção e a localização dos objetos na imagem. Já o conjunto de dados, o COCO, foi criado por uma equipe de pesquisa da Microsoft e é amplamente utilizado por pesquisadores e desenvolvedores que atuam nas áreas de detecção e classificação de objetos. Vamos importar o modelo já com sua estrutura da rede neural pronta, com pesos e baias já calibrados. Então, vamos direto para o código. Para isso, precisamos dessas bibliotecas. Caso você não tenha algum desses pacotes para Python, é necessário adicioná-los. Eu utilizo o pip install para fazer isso. Em seguida, declaramos algumas variáveis globais. Uma para filtrar as predições em função da confiança das predições do algoritmo. Outra para limitar a quantidade de predições em cada ciclo de detecção. Logo abaixo, temos uma variável para guardar o nome do arquivo a ser utilizado caso não seja a câmera. Também precisaremos de uma variável para guardar as referências de fonte de vídeo ou imagem. Aqui temos uma variável com o endereço do modelo a ser baixado da internet. A variável model guardará o modelo baixado. Para o caso deste modelo que utilizaremos, precisaremos de uma variável para guardar um objeto relacionando os índices e os nomes das classes do conjunto Coco. Isso é necessário porque as predições deste modelo não contêm os nomes das classes, apenas os índices e outros dados. A variável fonte guardará o tipo da fonte do texto que utilizaremos para identificar os objetos detectados. E a última variável global que declarei guardará a configuração BGR para a cor vermelha no OpenCV. As primeiras instruções do nosso programa verificam se o algoritmo analisará os frames da câmera ou de um vídeo MP4. Caso seja uma dessas opções, o objeto IMG recebe um objeto com a referência da fonte de vídeo a ser utilizada. Esse bloco de instruções carrega na memória os dados do arquivo JSON, contendo os índices e nomes das classes do conjunto de dados Coco. Depois, transforma as keys desse objeto de objetos, de strings para inteiros, e guarda cada item no objeto class_names. Em seguida, definimos um loop para o caso de analisarmos os frames de um vídeo ou de uma câmera. Se o algoritmo for analisar uma imagem, ele encerrará o loop ao final do primeiro ciclo. Na primeira instrução desse loop, declaramos uma variável chamada frame para guardar uma matriz de 3 dimensões com informações da imagem a ser analisada em cada ciclo do loop. Para o caso da detecção de objetos de um vídeo ou da câmera, o algoritmo executará o método read do objeto IMG. Esse método retorna duas informações: uma variável booleana indicando se houve sucesso na leitura de mais um frame e uma matriz multidimensional com os dados do frame da vez. Em caso de insucesso, o programa encerrará o loop. Para o caso da detecção de objetos de uma imagem, então o algoritmo executará o método ImageRead do objeto CV2, passando como argumento o caminho do arquivo da imagem. Esse outro método também retorna uma matriz de 3 dimensões. Após tratarmos as possibilidades de origens do frame, guardamos a altura e largura do frame nestas variáveis. Se a altura do frame for maior que 480 pixels, então o algoritmo redefinirá o tamanho da imagem e atualizará as variáveis que guardam a altura e largura do frame. Como o formato do argumento de entrada do modelo pede 4 dimensões e o frame tem apenas 3, precisaremos redimensionar o frame. E essa instrução aumenta uma dimensão da matriz que representa o frame.
Não está entendendo essa coisa de matriz e manipulação de imagens? Então veja a série de programação do jogo Street Fighter com bastante atenção. Nesta série, eu ensinei no detalhe o que são matrizes, como trabalhar com pixels, e vários conceitos de lógica de programação. De qualquer forma, neste trecho de código, vou imprimir esses formatos antes e após cada alteração para você acompanhar. E vou parar o código aqui. Analisando esse formato final, temos apenas uma imagem, com Y pixels verticais, X pixels horizontais e um valor de B, G e R para cada pixel. Após o tratamento do frame a ser analisado pelo modelo, vamos solicitar as predições do modelo, passando como argumento de entrada a matriz que representa a imagem tratada. O modelo vai retornar um objeto com vários tensores para até 100 objetos detectados. Entre esses tensores, teremos um tensor com a pontuação das predições, outro tensor com as coordenadas das caixas delimitadoras dos objetos de cada predição e outro tensor com os índices das classes detectadas. Neste trecho, estamos transformando esses tensores em NumPy arrays e guardando essas informações nas variáveis confiança, boxes, e class_AD. Depois, vamos criar um array para guardar as predições a serem filtradas. E para fazer esse filtro, vamos varrer o array com as confianças das predições, verificar as pontuações e, caso sejam maiores que a confiança mínima definida na variável global, adicionamos a predição da vez na variável que guardará as melhores predições. Observe que estamos utilizando os índices retornados e o objeto class_names para mapear os respectivos nomes das classes detectadas pelo algoritmo. Após filtrar as predições, utilizaremos essa instrução para classificar as melhores predições em ordem decrescente das confianças. Nesta outra linha, cortamos parte do array, ficando apenas com as 20 melhores predições. Em seguida, vamos varrer esse array final, pegando as coordenadas dos objetos detectados, ajustando essas coordenadas para o tamanho do frame final, incluindo os retângulos gerados por estas coordenadas na imagem a ser plotada. Logo depois, vamos incluir no frame a ser plotado um texto com o nome da classe detectada e a respectiva confiança. Depois disso, utilizamos o método ImageShow do objeto do OpenCV para plotar esse frame modificado em uma janela. Ao final do loop, fazemos duas verificações para avaliarmos seu encerramento. Se a fonte do frame não for de uma câmera ou de um vídeo, o frame veio de uma imagem. Então, não há mais o que detectar. Sendo assim, esta instrução congela o programa até que uma tecla seja pressionada. Caso seja pressionada, o algoritmo encerra o loop. Caso contrário, ou seja, tratando-se de um frame de um vídeo ou câmera, o algoritmo ainda verifica se a tecla Q é pressionada. Se for, o algoritmo encerra o loop. Após o loop, se a imagem veio de uma câmera ou de um vídeo, o programa libera o objeto IMG que guardava a referência da fonte de vídeo. Nesta última instrução do programa, o objeto do OpenCV executa o método que destrói todas as janelas abertas. Então, vamos rodar algumas predições. Primeiro, vamos rodar o programa para detectar objetos de algumas imagens. Veja que o modelo encontrou uma pessoa a mais nesta imagem, e encontrou até uma gravata que não existe.
Agora, vamos testar a detecção de objetos em um vídeo. Legal, né? Visite o nosso site. Vou organizar um repositório para você poder baixar os códigos deste e de outros vídeos. Se você está gostando dessa série, por favor, dê um like e deixe um comentário. Se não está inscrito, inscreva-se. Sem seu apoio, esse canal jamais será forte. Canal Código Inteligente. Um forte abraço, te aguardo no próximo vídeo.